Salve, amigos, eu sou o professor Armar Segundo e esse é o seu preparatório para concursos públicos na área da enfermagem, nível médio superior, e a gente vai comentar sobre a prova de enfermeiro, a banca EFACET, essa banca pernambucana, né? E a prefeitura é Princesa Isabel. Essa prova foi aplicada agora dia 27 de setembro, foi uma prova bacana, a gente ainda tem algumas informações críticas com relação à prova, mas em si são 25 questões, da 16ª à 40ª questão. A gente está trabalhando somente o elemento da prova específica. Essa prova tinha 15 questões de português e mais 25 questões de específica, totalizando 40 pontos. Prefeitura de Princesa Isabel, Paraíba. O cargo é enfermeiro, a banca é a Facete, e a gente já fez o comentário sobre justamente o cargo técnico em enfermagem, né? Então você já tem os comentários dessa prova. É importante que você estude, que você faça avaliações e resolva provas, né? Então isso é um método bem eficiente de justamente consolidar os estudos. Então vamos lá ao que nos interessa. Se você já conhece nosso canal no YouTube, o Enferodonto, por favor, se inscreva nesse canal. Se você estiver gostando dos nossos conteúdos também, compartilha. E se você tiver alguma sugestão de algum tema que a gente possa abordar, ou de uma banca examinadora que você quer conhecer o estilo de questões, fala com a gente lá pelo YouTube ou também pelo nosso e-mail rmarsegundo@gmail.com. Eu vou ter o maior prazer em tentar ajudá-los nesse quesito, né? Então, nosso objetivo hoje é falar um pouquinho sobre a prova de justamente cargo enfermeiro, banca Facete, prefeitura de Princesa Isabel, na Paraíba. E a nossa 16ª questão, né, que é a primeira questão do rol das específicas, diz assim: os centros de atenção psicossocial têm como principal objetivo oferecer cuidado integral à saúde mental da comunidade, atuando como serviços substitutivos à internação hospitalar, né? Então, fala da saúde mental dos centros de atenção psicossocial, que é justamente uma equipe multiprofissional que vai trabalhar a saúde mental das pessoas no contexto de reintegração no seu convívio social. E ele ainda diz assim: considerando as diretrizes do Sistema Único de Saúde, qual das alternativas abaixo melhor descreve a função dos CAPs no tratamento de pessoas com transtornos mentais severos e persistentes. Vamos lá, vamos ver aqui o que a gente analisa. A letra A diz assim, realizar exclusivamente atendimentos de urgência psiquiátrica, né? Então, claro que o CAPS, ele trabalha com essas condições de surto psicótico, né, de emergências psiquiátricas, pessoas em um grau de sofrimento elevadíssimo, mas seria reduzir muito a função do CAPS, né? Então vai trabalhar com outras formas, como escuta qualificada, acompanhamento longitudinal, ponte aérea com a atenção primária à saúde, vai fazer também grupos, né, grupos para fazer oficinas terapêuticas, entre outras atividades. Então, a letra A está incorreta. A letra B diz assim: focar apenas no tratamento medicamentoso dos pacientes. Hoje a gente trabalha com abordagem centrada na pessoa e não na doença, né? A letra C diz assim, promover a reintegração social e o cuidado contínuo, com base no acompanhamento multiprofissional. Então, é a resposta mais coerente até então. A letra D ainda fala assim: encaminhar todos os pacientes para internação em hospitais psiquiátricos. Isso vai contra a reforma sanitária. E a letra ainda diz assim: restringir o atendimento aos pacientes com crise agudas de transtorno mental. Isso também está incoerente. Claro que nossa primeira questão é a letra C. Eu acredito que não há uma grande dificuldade em resolver essa questão. Ela sai até mesmo por lógica dedutiva, né? Nossa 17ª questão, estamos agora na segunda questão, diz assim, o modelo de atenção psicossocial ainda está no tema do CAPS, né? Prova, enfermeiro, cargo, aliás, banca Facete, prefeitura de Princesa Isabel. Aí diz o seguinte, o modelo de atenção psicossocial implementado pelo CAPS visa a abordagem humanizada e integral dos pacientes com transtornos mentais, incentivando o protagonismo do usuário no processo de recuperação. Qual das alternativas a seguir melhor representa a importância da articulação do CAPS
com outros serviços na rede de atenção à saúde e assistência social. Então, qual a melhor alternativa representa justamente essa importância de articular o CAPS com a saúde e a assistência social. Então, a letra A diz assim: assegurar que o paciente tem acesso apenas ao tratamento médico especializado. Então, falso, né? Seria muito restrita aí essa articulação. Letra B diz assim: garantir que o paciente permaneça isolado da sociedade para evitar novos surtos. Gente, se o CAPS ele visa a reintegração social, então por que ele vai isolar esse paciente? Claro que isso está incoerente. A letra C diz assim: facilitar o processo de internação hospitalar para pacientes que não aderem ao tratamento. Gente, a internação compulsória é a última opção, né? Inclusive vai de contra aí a reforma sanitária, né? A letra D diz assim, ó: fortalecer a integração entre saúde mental, saúde básica e assistência social, promovendo a inclusão social. Lembre que a pergunta, né? Então você resolveria até mesmo também por uma forma lógica de resposta, né? Então, ó, qual a importância da articulação desses três elementos, né? Então, ó, o CAPS com a saúde e a assistência, né? Então, claro que a letra D engloba esses três elementos citados. A letra A ainda diz assim: evitar que os pacientes com transtornos mentais tenham acesso ao sistema judiciário, né? Então, estão um pouco desconectado aqui também, então eu não marcaria a letra E. Claro que o gabarito da nossa 17ª questão é a letra D. Vamos à nossa 18ª questão, que fala sobre diabetes, né? Então a gente passou pelos conteúdos de hipertensão e diabetes no nosso preparatório para concursos públicos. A gente estudou isso nos meses de janeiro e fevereiro, e olha aqui, ó, caindo na prova de justamente Princesa Isabel, cargo enfermeiro, a banca faceta. 18ª questão diz assim: o diabetes mellitus tipo 2, né? Então aquele, ó, não insulino dependente, né? Então muito comum aonde, ó, dependente. Né? Eles utilizam os hipoglicemiantes orais, né? Vai trabalhar com isso aí, e também com o famoso MEV, né? Então, mudança no estilo de vida, né? Então, está muito associado às condições que a pessoa vive, né? Então, sedentarismo, obesidade, presença de outras comorbidades, como a própria hipertensão. E aí diz assim: o diabetes, né, a diabetes mellitus tipo 2 é uma das doenças crônicas mais prevalentes em idosos e está associada a várias complicações. Entre os principais cuidados no manejo de um paciente idoso com diabetes, qual das alternativas abaixo é a mais adequada para evitar complicações e melhorar a qualidade de vida do paciente? Vamos lá, vamos ver se a gente acha aqui, né? Lembrando lá que o diabetes, a gente tem o diabetes mellitus tipo 1, um insulino dependente, você tem o diabetes mellitus tipo 2, que é justamente esse que está relacionado a fatores como idade, é muito mais comum na fase adulta, pós 40 anos, obesidade, sedentarismo, né? Você tem o diabetes mellitus diagnosticado na gravidez, que é o diabetes mellitus gestacional, pode ser uma condição transitória. Você ainda tem o que? O diabetes latente, né? Então, a famosa LADA, né? Então, o diabetes mellitus autoimune, né? A doença autoimune que deveria se manifestar na fase infanto-juvenil, mas aí só vem se manifestar na fase adulta, é também uma condição de insulinodependência. Vamos lá, vamos ver aqui, ó, quais os principais cuidados com relação ao manejo do paciente idoso com diabetes? Letra A: administrar insulina, a administração de insulina rápida em todas as refeições, sem avaliação prévia da glicemia. Tome cuidado, né? Que se você fizer isso, você pode, se a glicemia dele vai que está ali, ó, abaixo de 100, né? Então, ó, você pode ali causar um risco de hipoglicemia. Então tem que estar muito bem acompanhado, fazer um monitoramento glicêmico. E claro, no diabetes tipo 2 a gente não tem muito essa condição de insulinoterapia. A letra B diz assim: manter uma dieta hipercalórica para compensar a perda de peso associada à idade avançada. Gente, falou perda de peso, o que caracteriza muito o diabetes, né? Então, os famosos 3 P's, né? A poliúria, só revisando um pouquinho, a polidipsia e a perda de peso, né? Então, ó, falou sobre isso aí. Agora, claro, você não vai fazer uma dieta hipercalórica para compensar essa
perda de peso, né? Então tá incoerente também. A letra C diz assim, ó, monitoramento regular dos níveis de glicose e controle rigoroso da pressão arterial e do colesterol, porque isso aqui é o que nós chamamos de síndrome metabólica, né? Então, claro que a 18ª questão é a letra C. A letra D ainda diz assim, gente, ó, evitar atividades físicas para preservar a integridade dos ossos e articulações. Gente, a atividade física é um fator protetivo para justamente ali o diabetes tipo 2 e entre outras doenças, e ele não vai prejudicar não os ossos, né? Então ele vai diminuir ali a evolução da sarcopenia, que é justamente a diminuição da massa muscular, e da osteopenia, que é justamente a diminuição do tecido ósseo no processo de envelhecimento, né? Então, letra D também está incorreta. E a letra ainda diz assim, reduzir drasticamente a ingestão de líquidos para prevenir sobrecarga renal. Então, isso também está incoerente, claro. Gabarito, a nossa 18ª questão é a letra C. Vamos à nossa 19ª questão, que diz assim, ó, agora está falando sobre hipertensão. A hipertensão arterial sistêmica é outra doença crônica comum em idosos. Sabemos que o controle da pressão arterial é fundamental para prevenir complicações como AVC e insuficiência cardíaca. Qual medida não faz parte das recomendações gerais para o controle da hipertensão em idosos, né? Então, que medida seria esse? Vamos ver, vamos lá. Letra A diz assim, ó, redução da ingestão de sódio na dieta, né? Qual medida não faz parte da recomendação geral para o controle da hipertensão em idosos? Será que você diminuir a ingestão de sódio é uma contraindicação? Claro que não, né? Segundo, é, na verdade, necessário que se diminua a ingestão de sódio e se aumente a ingestão de potássio. Letra B diz assim, ó, praticar regularmente exercícios físicos moderados, como caminhar, né? Então, claro que isso também é um fator protetivo, né? A letra C diz assim, o uso contínuo de antihipertensivos prescritos pelo médico para aqueles que necessitam do uso dos fármacos. A letra D fala sobre a manutenção de um peso corporal saudável, mas a letra E diz assim, o aumento do consumo do álcool para facilitar a vasodilatação, e aí a gente tem como justamente o etilismo um fator de risco para a hipertensão arterial, né? E a gente estudou isso lá no mês de janeiro de 2024, no nosso preparatório para concursos públicos. Claro que a 19ª questão, o gabarito é a letra E. Vamos à 20ª, gente. Vamos à 20ª questão, que diz assim, ó. E olhe que até agora a gente poderia resolver todas essas questões por dedução, tá certo? Não tá assim com um nível de pegadinha, ele não tá trazendo muita casca de banana, não. Facete foi generosa nesse concurso de Princesa Isabel. A 20ª questão diz assim, ó, as doenças cardiovasculares, como insuficiência cardíaca e infarto agudo do miocárdio, são grandes responsáveis pela morbidade, o adoecimento e mortalidade, morte, né, de idosos. Qual dos fatores abaixo não está relacionado diretamente com o aumento do risco das doenças cardiovasculares na terceira idade? Então, um fator que não se relaciona diretamente com o aumento do risco de doenças cardiovasculares. Será que o sedentarismo e obesidade é fator de risco? Sim, né? Será que o tabagismo e o consumo de álcool é fator de risco? Claro, assim como a hipertensão arterial, olha que ele deixa aqui a observação, não controlada. Isso também é um dos principais fatores de risco, principalmente ali para as doenças arterioscleróticas. A letra D ainda diz assim, ó, dieta rica em gorduras saturadas, né? Então aí você está entupindo os seus vasos sanguíneos com ateromas, né? Com placas de gordura. Claro que isso também é fator de risco. Tudo isso aqui é fator de risco para doença cardiovascular. Agora, alto nível de atividade física, com corridas diárias, isso, gente, é fator protetivo, né? Então, ó, vai ali oxigenar melhor, vai trabalhar sua função respiratória, é uma higiene mental também, e claro, reduz aí a probabilidade das doenças cardiovasculares, especialmente ali a hipertensão arterial. Então, 20ª questão é a resposta letra E. Vamos à nossa 21ª questão, gente, que diz assim, ó,
Em cuidados paliativos, né? Então está falando de cuidados paliativos, o suporte emocional e espiritual é uma parte fundamental no cuidado do paciente e seus familiares. O segundo, o que é esse cuidado paliativo? É justamente aqueles cuidados dispensados para aquela pessoa que não tem mais chances de cura, né? Aí ele diz o seguinte, ó, o enfermeiro desempenha um papel crucial na avaliação das necessidades emocionais e espirituais dos pacientes, promovendo uma abordagem holística do cuidado. Qual das opções abaixo melhor descreve o papel do enfermeiro no fornecimento desse suporte em um contexto de cuidados paliativos? Então, você tem aqui, ó, a unidade do cuidado paliativo, e aí você fala de uma abordagem holística, e aí o enfermeiro ele fornece suportes nesse contexto. Então, ó, quais das opções melhor descreve o papel do enfermeiro no fornecimento do suporte das necessidades aos pacientes no contexto de cuidados paliativos. A letra A diz assim: o enfermeiro deve fornecer suporte emocional. Cuidado com esses advérbios, né? Então, ó, apenas quando solicitado pela equipe médica. Claro que não, né? Inclusive, o enfermeiro ele trabalha com autonomia. Ele vai ver as necessidades da pessoa e também da família. A letra B diz assim, ó, o enfermeiro deve limitar-se ao cuidado físico e encaminhar as questões emocionais e espirituais para um capelão ou psicólogo, né? Então, claro que não, né, gente? Isso aqui está incoerente também. Você pode ofertar, inclusive, faz parte da assistência de enfermagem, né? Justamente essa oferta de cuidados emocionais, espirituais, né? Então, ali, até mesmo de solidariedade, dignidade, respeito àquela pessoa ali que está naquela condição irreversível, né? A letra C diz assim, segundo, ó, o enfermeiro deve identificar as necessidades emocionais e espirituais do paciente, olha lá, e integrá-las nos planos de cuidado, porque a ferramenta do trabalho de enfermagem é justamente o seu plano de cuidados, envolvendo outros profissionais quando necessários. Claro, né? Então a letra C é sim a resposta da nossa questão. A letra D ainda diz assim: o enfermeiro deve evitar envolver-se com questões emocionais e espirituais para não criar um vínculo emocional com o paciente. Gente, isso é inevitável, né? Então, a enfermagem uma prática social, ela tem essa relação com justamente o íntimo das pessoas, inclusive ela obedece o segredo profissional, né? Pode saber de informações sigilosas em decorrência da sua relevância social como profissão. Então, isso aí vai totalmente contra a lógica da nossa bela enfermagem. A letra ainda diz assim: o enfermeiro deve assumir o principal papel no aconselhamento psicológico sem o apoio de outros profissionais. Então, muito cuidado, bem coerente, né? Ele pode sim aconselhar, mas sempre que for necessário, é importante ter profissionais especializados na área, como um psicólogo ou até mesmo um psiquiatra ou outros profissionais, um terapeuta, entre outros. Então, ó, gabarita a nossa 21ª questão, letra C. Vamos à 22ª, né? Então, a 22ª diz assim, segundo, ó, o suporte espiritual ainda está no tema, né? Então está no tema, ó. Em cuidados paliativos é essencial para o bem-estar dos pacientes, especialmente em estágios avançados de doenças crônicas. Considerando o papel do enfermeiro na oferta de suporte espiritual, como ele pode abordar questões relacionadas à espiritualidade de maneira ética e eficaz? Como é que ele pode fazer isso? Letra A diz assim: o enfermeiro deve impor, gente, a gente tem que ter o zelo ético pela autonomia das pessoas. Então, você não pode impor suas crenças religiosas. Aí você está ferindo até mesmo o código de ética da enfermagem. Letra A está falso. Letra B diz assim: o enfermeiro deve garantir que o paciente receba visitas frequentes de um representante religioso, independente de sua vontade. Gente, está lá na Carta dos Direitos, né, dos usuários da saúde, a negativa de assistência social, religiosa, psicológica ou de outros profissionais, se aquele paciente não quiser. E lembre-se que você só pode fazer alguma coisa sobre o consentimento expresso daquela pessoa. Então, ó, letra B está incoerente. A letra C diz assim: o enfermeiro deve abordar a espiritualidade com sensibilidade, respeitando as crenças pessoais do paciente e fornecendo apoio baseado nas preferências do paciente, né? Então, ó,
bem coerente aí com a atitude ética, solidária e eficiente dos profissionais de enfermagem, gabarito da nossa 22ª questão, letra C. A letra D ainda diz assim, segundo, ó, o enfermeiro deve evitar discutir espiritualidade, pois isso pode causar desconforto tanto para o paciente quanto para a equipe, né? Então isso está falso, né? Inclusive, o cuidado espiritual pode ser muito positivo para o enfrentamento do processo de saúde-doença. E a letra ainda diz assim: o enfermeiro deve sempre buscar suporte espiritual somente quando o paciente estiver inconsciente, pois é quando esse cuidado é mais necessário, né? Então tá bem, vamos dizer assim, ilógica essa situação, né? Então, ó, 22ª questão, gabarito, letra C. Não acredito que não teria muitas dificuldades aí resolver isso até pela lógica, né, pelo sentido moral da questão. A 23ª, segundo, 23ª questão, a gente ainda vai até a 40ª. Diz assim: em um sistema de triagem em situações de emergência, a classificação de risco é uma etapa essencial para garantir que os pacientes recebam o atendimento adequado no tempo necessário. Sobre a classificação, a aplicação, né, desse processo, considere um paciente que chega à emergência, olha lá, olha aqui, ó, dor torácica intensa. Então, ó, dor torácica intensa. Aí vem mais o que, ó, com sudorese e palidez. Sudorese mais palidez. O segundo, a dor torácica intensa. A protocolo, né, de dor torácica. Aí diz o seguinte: segundo o protocolo de triagem utilizada na maioria das emergências brasileiras, como o protocolo de Manchester, qual seria a cor de classificação de risco para esse paciente e qual seria a prioridade de atendimento? Ó, vamos pensar o seguinte: esse cidadão chegou com a dor torácica intensa. Aí eu tenho um protocolo lá que é o seguinte, ó, vermelho, que é o atendimento imediato. Aí você tem uma condição um pouquinho mais grave, mas que ainda pode esperar um pouquinho, que é o laranja, 10 minutos. Aí você tem o que, ó, o amarelo, né, que é aí até, ó, 60 minutos. Aí você tem o verde, que aí é considerado aqui como a urgência, baixa urgência, né? Então aqui, ó, você tem uma média urgência e o verde uma baixa urgência, né? Então, ó, o verdinho pode ficar em até, ó, 120 minutos. E por último, você tem aqui, ó, justamente o azul, que é uma condição que a gente chama de não urgente, né? Ele pode ficar até, ó, 240 minutos, ou seja, até 4 horas de espera, né? O protocolo de Manchester ele se alinha com a resolução do Conselho Federal de Enfermagem que diz que cabe ao enfermeiro privativamente realizar a classificação de risco e também a prioridade do atendimento. Então, isso é uma atividade privativa dos enfermeiros. Você está aqui numa situação de dor torácica intensa, né? Então, qual seria a cor de classificação para esse paciente? Gente, verde não, né? Por quê? Porque é uma dor intensa no tórax com sinais de choque, né? Então, ó, ele está com uma sudorese e ele está com palidez, ou seja, isso aqui leva a eu suspeitar de um estado que a gente chama de hipoperfusão tecidual, né? Então, ó, uma situação bem agudizada. Então, ó, azul é não urgência também, eu não marcaria isso aqui. Agora, preste atenção, ó, talvez a gente ficasse em dúvida na letra C, na letra D e na letra E. Aí ele está falando aqui, a chave da questão é essa indagação. Qual a intensidade dessa dor? Se ela for moderada, claro que você vai justamente pensar na urgência moderada, que é justamente ali o amarelo, e aí ele diz, inclusive, de reavaliar em 30 minutos, porque a classificação de risco é dinâmica, né? Mas ele deixou muito bem claro, ó, uma condição intensa, se é uma condição intensa, então, ó, é um sofrimento imediato. Quanto mais quando ele vem associado a essas duas manifestações, sudorese e palidez, né? Então, ó, é evidente que o gabarito é a letra D, beleza? E aí a gente mostra aqui, ó,
você tem justamente a classificação de risco, você tem aula no Enferodonto sobre classificação de risco, você tem aula falando um pouco sobre o protocolo Manchester. O que a gente quer destacar é justamente esse quadro de dor intensa, né? Então, falou justamente no atendimento imediato para estabilizar o quadro, quando realmente vier com sinais de choque. Quais são os sinais de choque? Taquicardia, palidez, hipotensão, diminuição da perfusão periférica, né? Então saturação ali menor que 90%, uma dispneia forte, dor severa, né? Então ele falou ali, dor intensa, né? Então, você, claro, queria optar ali pela melhor opção, que é justamente o atendimento imediato. Então, isso aí envolve justamente o sistema de classificação de risco. Dentre as questões aqui de maior, vamos dizer assim, complexidade, essa 23ª poderia ser uma questão que induzisse ali algum erro do candidato. Na 24ª questão diz assim, a triagem de risco em emergências é um procedimento padronizado, utilizado para avaliar rapidamente a gravidade da condição do paciente e determinar a ordem de atendimento. Né? Um paciente chega à emergência apresentando febre, vamos lá, febre. Aí ele ainda diz assim, tosse, apresentando febre moderada, né? Então, informação importante, né? Febre moderada, tosse persistente e cansaço. Pronto, tá aqui, tosse, cansaço. Aí ele diz assim, considerando o protocolo de classificação de risco e a avaliação inicial dos sintomas, qual seria a cor mais adequada para seu caso e o tempo de espera para o atendimento? Será que seria vermelho, né? Então, só se ele tivesse com sinais de descompensação ali, como, por exemplo, uma crise convulsiva febril, né? Então, necessitaria de um atendimento imediato, mas você tem aqui, uma condição que dá uma informação muito importante, febre moderada. Então, não vamos pensar nas altas urgências, como na cor laranja, e nem na emergência, que é justamente prioridade máxima, que é a cor vermelha. Então, se falou em condição moderada, a gente vai optar por justamente a condição amarela, né, que é a média urgência, atendimento em até 60 minutos, porque tem um risco moderado. Se ele tivesse falado ali de uma febre leve, ele estaria na condição verde, que seria um atendimento até 2 horas. E se ele estivesse na condição não febril e sem outras queixas mais importantes, ele seria o quê? Uma não urgência, né? Então ali, triado com um paciente que poderia esperar até 4 horas pelo seu atendimento, né? Então, gabarito da nossa 24ª questão é a letra C. Vamos à nossa 25ª, a gente ainda navega até a 40ª questão e diz assim, em situações de trauma, o uso do colar cervical é indicado para vítimas com suspeita de lesão na coluna cervical. Beleza. Aí diz assim, qual das opções abaixo descreve a sequência correta para a colocação do colar cervical em uma vítima consciente, né? Então, vamos lá. Letra A diz assim, posicionar o colar antes de estabilizar a cabeça? Claro que não, né? Tudo começa com a estabilização da cervical pelo socorrista, um segundo socorrista vai colocar justamente o colar cervical. A letra B diz assim, solicitar a vítima que se mova lentamente para facilitar o encaixe do colar. Então, se você fizer isso aí e tiver alguém filmando, provavelmente você vai para as redes sociais, porque você está induzindo ali a uma possível lesão raquimedular, já que você tem a intenção de imobilizar aquele segmento, porque há um trauma que pode estar relacionado a essa lesão. Então, letra B está incorreta. A letra C diz assim, estabilizar a cabeça manualmente, e o que? Posicionar o colar sem movimentar o pescoço e ajustar as tiras com cuidado. Então, letra C
uma resposta bem coerente, né? A letra D ainda diz assim: retirar qualquer dispositivo ao redor do pescoço da vítima e colocar o colar cervical com força, né? Então aí você já está fazendo uma atitude imprudente. E a letra E diz assim: colocar o colar apenas após a vítima ser transportada para a prancha rígida. Gente, a imobilização cervical acontece antes que você faça a extração para prancha rígida, né? Então, ó, gabarito sem muita dificuldade aqui da 25ª questão é a letra C. Vamos à 26ª, né, que diz assim, ó: o uso de dispositivos de tração, ainda está no contexto do APH, né, como de tração esquelética, é indicado em vítimas com fraturas de ossos longos, como por exemplo o fêmur. Tá? Qual dos passos abaixo faz parte do procedimento correto para a aplicação deste dispositivo? Vamos lá. Letra A diz assim: aplicar o dispositivo diretamente sobre a fratura, né, para garantir que a tração atue no local da lesão. Então, primeiro você tem que fazer um cuidado com essa fratura, né? Esse instrumento de tração é para tentar reduzir essa fratura, né? Então, e garantir também imobilidade, né? Mas uma das primeiras coisas é fazer o quê? A imobilização com talas, se for possível, né? Então, ó, letra A não é coerente. Letra B ainda diz assim: verificar a pressão arterial da vítima antes de qualquer procedimento sem estabilização prévia. Você só iria fazer essa verificação de pressão arterial quando você tivesse lá no ABCDE do trauma, na verdade é XABCDE, né? No componente da circulação, que você iria fazer justamente essa assistência. Mas naquele momento, a prioridade é estabilizar o membro afetado com a fratura para que se coloque o dispositivo de tração. A letra C diz assim, ó: manter o membro elevado enquanto a tração é aplicada com força para alinhar os ossos fraturados. Gente, aí você está provocando mais lesões, né? Ou até mesmo uma situação que não existia lesão e aí você induziu a lesão. Claro que não, né? A letra D ainda diz assim, ó: garantir a estabilização do membro com talas antes de aplicar a tração, evitando movimentos desnecessários. Então, claro que o gabarito é a letra D. E a letra ainda diz assim: o dispositivo de tração deve ser retirado imediatamente após a vítima ser colocada na prancha rígida. Gente, ele vai ser transportado até o componente secundário com esse instrumento, né? Então, claro que a letra E também está incorreta. Gabarito da 26ª, letra D de dado. Vamos à nossa 27ª questão, né, que diz assim, ó: no contexto da humanização na assistência de enfermagem, o cuidado centrado no paciente envolve uma abordagem que reconhece a individualidade e as necessidades específicas de cada pessoa. Nesse sentido, como o enfermeiro pode promover a humanização e o cuidado centrado no paciente de forma eficaz durante o atendimento? Questãozinha começou com CAPS, né? Falou um pouquinho, fez 2 questões de CAPS, fez uma questão de diabetes, fez uma questão de hipertensão, fez 2 questões de espiritualidade e cuidados paliativos, fez mais 2 questões de APH. Tudo isso está aqui na prova enfermeiro, Banca Facete, Prefeitura de Princesa Isabel. Agora falar um pouquinho sobre humanização da assistência de enfermagem, né? Então, ó, como é que o enfermeiro promove a humanização e o cuidado centrado no paciente de forma eficaz durante o seu atendimento? Será que é realizando procedimentos de forma rápida para aumentar a eficiência do atendimento? E também provavelmente você vai errar se você fizer as coisas rapidamente, né? Então, diz que o apressado come cru. Claro que letra A está incorreta. Letra B diz assim: evitando envolvimento emocional com o paciente para manter a objetividade profissional. Claro que não, né? Letra C também, você ficaria ali uma pessoa muito fechada, né? Então, muito fria. Não é um relacionamento favorável à enfermagem. Letra C: focando nas necessidades clínicas do paciente, desconsiderando os aspectos emocionais. Mas o cuidado não é centrado no paciente, então se você foca nas necessidades clínicas, você está pensando só aonde, segundo? Na doença, né? Então, claro que isso também está incorreto, né? Então você tem que estar pensando em todas as necessidades biopsicossociais
desse paciente. A letra D diz assim, ó, escutando ativamente o paciente, respeitando as suas opiniões e promovendo sua participação nas decisões sobre o tratamento. Claro que o gabarito é a letra D. A letra A ainda diz assim, ó, mantendo distância física e emocional. Fique lá que eu fico aqui, garantindo que o paciente siga rigorosamente as ordens médicas sem questionamento. Aí é praticamente um autoritarismo, né? Então você tem ali, faça, obedece que eu mando e tu obedece. Então, claro que não, isso não existe, isso é uma visão ultrapassada das relações profissionais humanizadas. Questãozinha sem muita dificuldade, né? 28ª questão, então. Vamos aqui avançar mais um pouquinho. A 28ª diz assim, ó, a humanização na assistência de enfermagem está diretamente relacionada à criação de um ambiente acolhedor e respeitoso para os pacientes. Nesse contexto, que é considerado um exemplo de prática que reflete o cuidado centrado no paciente. Mais uma vez, duas questões sobre o respectivo tema, né? Então, vamos lá, 28ª, diz assim, um exemplo de uma prática que reflete o cuidado centrado no paciente. Letra A, incentivar a participação ativa do paciente no processo de tomada de decisões sobre o seu tratamento, valorizando suas escolhas e sentimentos. Aqui você tem o que, segundo? Uma corresponsabilidade, né? Então, ó, claro que está correto, né? Vamos aqui analisar as outras alternativas. A gente, às vezes, fica um pouquinho com medo, né, quando vê a primeira alternativa já correta, mas se lembre que a alternativa A também é resposta de questão. Então, analise, já escolha ela ali de cara, mas também analise as outras alternativas. Letra B diz assim, ó, decidir o tratamento sem consultar o paciente, então não está centrado no cuidado centrado no paciente. A letra C diz assim, ó, informar o paciente apenas os detalhes mais técnicos sobre sua condição, sem envolver suas preferências. Inclusive, se você utilizar uma linguagem técnica, possa ser que haja uma barreira na comunicação e ele não entenda justamente o que você quer passar, e aí necessariamente não tem uma comunicação eficaz. A letra D ainda diz assim, priorizar o cumprimento de horários e protocolos, sem considerar as particularidades de cada paciente. Você está aqui com um modelo burocrático, né? Então, a burocracia. Claro que não, né? E a letra E ainda diz assim, ó, aumentar o número de procedimentos padronizados para garantir maior controle sobre as rotinas de cuidado. Então, também é burocracia, né? Então, claro que o gabarito da nossa 28ª questão é a letra A, porque você tem que ouvir ativamente e respeitar as preferências e, claro, também alinhar a corresponsabilidade do cuidado. Vamos à nossa 29ª questão, que diz assim, segundo, ó, baixar aqui um pouquinho para ficar melhor minha leitura. Mais um tema de cuidado centrado no paciente, né? O cuidado centrado no paciente é uma das principais diretrizes da humanização no contexto hospitalar. De que maneira a equipe de enfermagem pode aplicar esse princípio em um cenário onde o paciente se encontra emocionalmente abalado e com receio do tratamento? Vamos lá. Letra A diz assim, ó, ignorando as preocupações do paciente e seguindo o protocolo clínico à risca, pois isso garante a objetividade do tratamento. Lembra lá, ó, ele está emocionalmente abalado. Uma das coisas, vamos pensar aqui, por exemplo, você vai passar por uma cirurgia. Aí você está lá naquela tensão daquela cirurgia, pensando nela, aí você fica ansioso, preocupado, tenso. Aí chega uma pessoa, um profissional de enfermagem, aí ele vai dizer, não, ó, o procedimento vai ser acontecer com a equipe tal, o senhor vai receber uma medicação pré-anestésica, uma medicação para controle de prevenção de infecção hospitalar, uns cuidados com sua pele, possível tricotomia ou não de uma região. Ou seja, ele vai conversar, ele vai trazer informações que vão aliviar justamente aquela carga psicológica, né? É nesse sentido aqui que essa lógica se configura, né? Então, ó, a letra B diz assim, encorajar o paciente a expressar suas preocupações, fornecendo informações claras e adequadas sobre o tratamento e assegurando que ele se sinta acolhido e respeitado. Então, isso sim é justamente uma maneira que a equipe de enfermagem poderia aplicar para garantir uma melhor
comunicação e, claro, ajudar ele que está emocionalmente abalado. Então, ó, 29ª questão, eu marcaria a letra B. A letra C, vamos ver aqui o que é que diz. Reduzindo o tempo de contato com o paciente para evitar maior desgaste emocional? Claro que não, né? Letra D, transferindo a responsabilidade para a equipe médica, visto que é uma questão emocional e não de enfermagem. Então, aí também faltou competência do enfermeiro, né? Claro que não. E a letra ainda diz assim: tomando decisões exclusivamente baseadas no estado clínico do paciente, independente de suas preferências, aí você está centrado na doença e não na pessoa. Então, de fato, ó, 29ª, o gabarito é a letra B. Vamos à nossa 30ª questão, nós chegamos nas 10 últimas questões. Aí ele fala aqui, ó, sobre metodologia científica, né? Olha o que ele está dizendo. A escolha do tipo de estudo adequado é fundamental para responder a uma questão de pesquisa em enfermagem. Quando o objetivo é estabelecer a relação de causa e efeito, você envolvendo a intervenção do pesquisador, ó, causa e efeito, envolvendo a intervenção do pesquisador para verificar o impacto em variáveis dependentes, o tipo de estudo mais adequado é, vamos lá, você tem o quê? Você tem os estudos exploratórios, você tem os estudos descritivos e você tem os estudos observacionais, né? Então, ó, você vai ali observar. Segundo, quando você tem apenas a necessidade de explicar alguma coisa, você vai observar aquele fenômeno. E você observa sem fazer interferência nele. Então, ó, seria o estudo observacional. Você só quer explicar uma coisa. Por exemplo, a, por que a obesidade é fator de risco para a hipertensão arterial. Aí você vai explicar porque você vai observar porque as pessoas obesas têm um maior fator de risco para hipertensão arterial. Então, estudo observacional. Não marcaria a letra A. Porque está dizendo o seguinte, ó, uma relação de causa e efeito. Tá? Então, ó, se ele está falando em relação de causa e efeito, você só tem duas situações, né? Os exploratórios e os descritivos. Eles vão justamente perguntar qual a relação do elemento A com o elemento B. Qual a relação do elemento B com o elemento A? Qual a relação do fator de risco obesidade com o fator de hipertensão? Então, esse é a situação. Só que ele deixou bem claro ali, ó, que há uma intervenção do pesquisador. Ele manipula as variáveis para observar ali o efeito de causa e resultado, né? Então, ó, se ele faz justamente intervenção, a gente tem um estudo exploratório. Se ele está avaliando, observando, analisando a causa e efeito de duas variáveis sem intervenção, você está ali num estudo descritivo. Então, ó, você tem aqui, ó, um estudo experimental ou exploratório, né? Então, gabarito da nossa 30ª questão é a letra C. E aí eu trouxe um pouquinho aqui dessa informação, né? Então, você tem aqui, ó, os estudos experimentais, o pesquisador manipula artificialmente a intervenção e observa justamente ali o efeito e a sua causa. Os observacionais, ele apenas observa as variáveis, mas ele não interage com elas. Os retrospectivos, eles olham para o passado e veem justamente ali essa relação. E os prospectivos é presente e futuro. Além disso, você também pode fazer pesquisas de fontes que já existem, né? Então, você tem ali uma pesquisa bibliográfica ou uma pesquisa documental quando você não tem um material que recebeu um tratamento científico. Então, ó, esse PDFzinho comentado vai exclusivamente para os nossos alunos do nosso preparatório e foi uma questão que me surpreendeu, né? Ele trazer justamente metodologia científica ali no concurso da Faceta. Eu não tinha visto Faceta
cobrando esse assunto de metodologia científica em outros concursos. Gabarito lá da nossa 30ª questão, letra C. Vamos à nossa 31ª questão, que diz o seguinte, ó, um estudo em que o pesquisador observa e coleta dados, ó, observa e coleta dados sobre fenômenos sem interferir nas variáveis. Então, ó, ele está fazendo o quê, ó? Será que é experimental? A gente já falou, né? Ele intervém no experimental, causa e efeito com intervenção. Um estudo qualitativo pega dados subjetivos, mas, ó, é evidente que o gabarito é letra B. Ele fez aqui uma relação de causa e efeito, duas variáveis, mas sem interferir nas variáveis, sem interferir no estudo, né? Analisando apenas o que? A relação entre elas, sem realizar intervenções. Estudo qualitativo pega dados subjetivos, dados descritivos. Estudo quantitativo pega variáveis numéricas, né? E um estudo longitudinal é ao longo de um curso, de um período de tempo. Então, ó, gabarita a nossa 31ª questão, letra B. Vamos à nossa 32ª questão, que diz o seguinte: a pesquisa científica em enfermagem desempenha um papel fundamental na melhoria da prática clínica, promovendo o cuidado baseado em evidências. No processo de pesquisa, a escolha da metodologia adequada, 3 questões de metodologia científica, né, é crucial para garantir a validade dos resultados. Qual das opções abaixo descreve corretamente a principal característica da pesquisa quantitativa no contexto da enfermagem em comparação à pesquisa qualitativa? Vamos ver se a gente acha aqui, né? Letra A diz assim: a pesquisa quantitativa foca no entendimento profundo de experiências subjetivas. Seria o que, segundo, ó, qualitativa, né? Trabalha com a subjetividade. Letra A está falso. Letra B diz assim, ó, a pesquisa quantitativa utiliza dados numéricos e estatísticas para avaliar a eficácia de intervenções, sendo ideal para testar hipóteses e gerar generalizações. Regra geral, né? Acontece dessa forma, né? Então, ó, claro que o gabarito da nossa 32ª questão, até então, é letra B. Vamos ver aqui os outros itens. A pesquisa quantitativa, né? Então, ó, explora aspectos emocionais. Claro que não, né? É a quali, né? A letra D diz assim, ó, a pesquisa quantitativa é principalmente usada para explorar fenômenos e buscar generalizações, focando em significados e interpretações. Aqui é quali também, né? E por último diz assim, ó, a pesquisa quantitativa não utiliza dados numéricos, pelo contrário, né? É o que ela mais utiliza. Então, letra E também tá falsa, né? E aí a gente traz aqui só um pequeno comentário, né? Então, ó, a pesquisa quantitativa, ela utiliza dados numéricos para medir variáveis e realizar resultados generalizáveis. Já ao passo que a qualitativa utiliza uma abordagem não numérica para coletar dados de formas subjetivas com relação ao fenômeno, né? Então, os resultados são apresentados de forma mais profunda, em formato de textos, entrevistas, ideias, né, e frases marcantes do entrevistado. Então, ó, isso aqui vai para os nossos alunos do nosso preparatório para concursos públicos. 33ª questão, então estamos chegando aqui às 7 questões finais. Diz assim, ó, o enfermeiro desempenha um papel essencial na comunicação com pacientes familiares e a equipe multidisciplinar. Considerando o conceito de comunicação eficaz, quais são os principais elementos que um enfermeiro deve priorizar ao se comunicar com os pacientes para garantir que as informações sejam compreendidas e respeitadas, minimizando mal-entendidos e fortalecendo o cuidado? Qual seria uma atividade, né, para garantir justamente ali a comunicação eficaz, né? Então, ó, considerando os conceitos de comunicação, quais são os principais elementos que o enfermeiro deve priorizar? Vamos lá. Utilizar apenas termos técnicos corre o risco de não ser compreendido, né?
se o conceito é se comunicar de forma eficiente, se você utilizar um jargão técnico, corre o risco, por exemplo, chegar e dizer, o senhor está com hemoptise. Aí o senhor chegar e dizer assim, o senhor está com expectoração com sangue. Então é diferente, né? Corre o risco de não haver a interpretação. Letra A está incorreta. Letra B diz assim, ó, manter uma postura de autoridade sem dar espaço para perguntas, né? E aí fica muito feio para você, autoritário, né? Então, impondo, né? Claro que não. A letra C diz assim, ó, ouvir ativamente o paciente, adaptar a linguagem ao nível de compreensão e confirmar o entendimento. O senhor compreendeu, né? Então, ó, claro que sim, gabarito da nossa 33ª questão, a letra C. A letra D ainda diz assim, ó, evitar conversar sobre os sentimentos do paciente para não gerar desconforto, claro que está incorreto. E a letra A ainda diz assim, comunicar-se apenas com a equipe médica e deixar os pacientes informados pelo prontuário. Ele nem está ali, nem está aí para o paciente, né? Claro que isso também é uma atitude antiética, desumanizadora desse profissional, seria um profissional de péssima qualidade. Então, gabarito da nossa 33ª questão, letra C. Vamos à nossa 34ª, que diz assim, ó, no ambiente hospitalar, o enfermeiro precisa se comunicar de forma clara com familiares de pacientes, especialmente em situações delicadas e de grande estresse emocional. Qual a melhor abordagem de comunicação que o enfermeiro deve adotar para fornecer informações precisas e apoiar os familiares, assegurando-se que eles compreendam, né, a situação e se sintam acolhidos? Mesmo tema da questão anterior, né, da 33ª questão. Então, ele repete ali 2, 3 temas de cada bloco de assuntos, né? Então, lá, qual a melhor abordagem de comunicação para os enfermeiros? Né? Letra A, adotar uma comunicação empática, oferecendo explicações claras e respeitando as dúvidas e emoções dos familiares. Bem, de novo, letra A como resposta de questão, né? Porque eu não estou vendo nada incoerente na letra A, mas vamos ver aqui a letra B. Fornecer todas as informações ao mesmo tempo, sem pausas para evitar interrupções, né? Você joga toda aquela informação desse jeito para o paciente. Claro que ele não vai entender, né? Utilizar jargões médicos para mostrar domínio técnico e autoridade. Né? Você está com hemoptise. Né? Então, ó, claro que não também. A letra D diz assim, evitar dar detalhes sobre o quadro clínico para não preocupar os familiares. Lembre que é direito do paciente receber informações sobre sua situação de saúde, né? A letra D também está incorreta. E a letra A ainda diz assim, ó, enviar todas as informações por escrito para reduzir as conversas presenciais. Aí seria uma relação profissional muito informal, né? Então, ó, claro que o gabarito da nossa 34ª questão é letra A. Vamos à nossa 35ª questão, que diz assim, questãozinha que poderá ter enganado muita gente. Olha, tome muito cuidado, viu? Diz o seguinte, a enfermagem no Brasil teve um desenvolvimento significativo a partir das influências religiosas e estrangeiras, principalmente lá nos Estados Unidos, né? Ethel Parsons. Um marco importante foi a criação da primeira escola de enfermagem no país, lá na República Velha de Marechal Deodoro da Fonseca, e aí no governo de Carlos Chagas, né? Aí ele diz o seguinte, que teve, Carlos Chagas naquela época era o diretor nacional de saúde pública, que teve o apoio de uma instituição religiosa e desempenhou um papel fundamental na formação de profissionais de saúde. Qual foi o nome dessa escola? Inaugurada em 1923, que trouxe novos padrões ao ensino da enfermagem brasileira, né? Então, ó, vamos se lembrar lá da patrona da enfermagem, né? Brasileira, a enfermeira Ana Nery, né? Então, escola de enfermagem Ana Nery, né? Então, ó, gabarito da nossa 35ª questão é a letra A, e ela foi muito importante, né? Porque justamente começou a uma formação mais profissional das enfermeiras, naquela época eram enfermeiras, para o cuidado com a saúde pública, porém veio com justamente um nível de formação hospitalocêntrico, que era a realidade da enfermagem dos Estados Unidos. Então, ó, a Escola de Enfermagem Ana Nery foi a primeira escola de enfermagem do Brasil, inaugurada em 1923, no Rio de Janeiro, né? Então, atuava lá
no Hospital dos Alienados, né? Então, muita informação histórica aí. Também não é tão comum faceta e cobrar a história de enfermagem e caiu nessa prova de Princesa Isabel. 36ª, fala sobre o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, é assunto do nosso preparatório no contexto das políticas públicas de saúde. E diz o seguinte, ó, o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher foi uma importante iniciativa do Brasil para garantir o cuidado integral à saúde feminina. Aí diz assim, ó, considerando os princípios do PAIS, né, qual das opções abaixo reflete corretamente um dos seus principais objetivos? Vamos lá. Diz assim, ó, incentivar a realização de cirurgias cesáreas? Não, né, gente? Ela incentivava o quê? O parto normal, humanizado, né? O atendimento à mulher no estado clínico gravídico, né? A letra B diz assim, priorizar a saúde reprodutiva, focando exclusivamente na contracepção, também não, né? Letra C diz assim, ó, promover a atenção à saúde da mulher em todas as fases de vida, ou seja, adolescência, a idade adulta e terceira idade, né? Velhice, né? Então, ó, desde a adolescência até a terceira idade, né? Então, claro que o gabarito é a letra C. A letra D ainda diz assim, ó, estimular o parto domiciliar como a única opção do parto humanizado. Claro que não, né? A humanização vai desde o respeito, controle do dor, outras técnicas alternativas de parto que não seja necessariamente o parto domiciliar. Você tem um parto na água, você tem um parto na baqueta e outros aí que vem se desenvolvendo ao longo dos anos. E a letra ainda diz assim, ó, garantir o acesso gratuito a tratamentos apenas para as doenças sexualmente transmissíveis e a atenção ginecológica materno-infantil, né? Então, claro que não. Gabarito da nossa 36ª questão é a letra C. E a gente mostra aqui, ó, quais eram os objetivos do PAIS, né? Então, ó, diminuir a mortalidade materna e infantil, melhorar as condições de vida e saúde das mulheres brasileiras, garantir direitos sexuais, aí entra o planejamento reprodutivo, aí entra as infecções sexualmente transmissíveis, ampliar o acesso aos serviços, né, e integrar as mulheres na sociedade política e comunitária e fortalecer ações de promoção, prevenção, promoção, assistência e recuperação da saúde. Então, ó, gabarito 36ª, letra C. 37ª é uma questão polêmica, muita gente estava perguntando se anulava ou não. Eu disse o seguinte, a gente tem que ter malícia e procurar a questão mais correta dentro do certame, né? Nós não temos a condição de pensar que nem o examinador da prova, aquele que elaborou essa prova, mas essa aqui é uma questão que a gente chama de questão polêmica. Diz o seguinte, a atenção pré-natal é fundamental para garantir a saúde tanto da gestante quanto do bebê. De acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, quantas consultas de pré-natal devem ser realizadas, no mínimo, para que o acompanhamento seja considerado adequado e quais são os principais exames recomendados. Você sabe lá que você tem uma aula de pré-natal no nosso canal Inferodonto, você pode revisar, e a gente também trabalha o pré-natal de baixo risco e o pré-natal de alto risco e as principais patologias obstétricas no nosso preparatório para concursos públicos. E tudo isso está muito alinhado com o caderno da atenção básica número 36, que fala do pré-natal de baixo risco. E ele preconiza o quê? Ó, no mínimo 6 consultas, né? No primeiro trimestre, com intervalo mensal. No segundo trimestre, com intervalo quinzenal. No terceiro trimestre, com intervalo semanal. Aí diz o seguinte, qual seria adequado, né? Então, letra A diz assim, pelo menos 5 consultas, incluindo exames de colesterol e triglicerídeos. Gente, seria 6, né? No mínimo 6. E olha o seguinte, colesterol e triglicerídeos você pode até solicitar, mas eles não fazem parte dos exames típicos solicitados ali no pré-natal. Letra B diz assim, pelo menos 8 consultas com exames de sangue, glicemia, tipagem sanguínea e teste de HIV. Muito importante aqui, ó, exames de sangue, glicemia, tipagem sanguínea, e também testagem de HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, Então você tem ali uma série de exames. Ó, a dúvida é o seguinte, ó, pelo menos 8 consultas.
tome muito cuidado com isso, né? Passou de 6, melhorou o cenário. Letra C, ó, pelo menos 3 consultas. É o mesmo cenário do 5, né? Então, ó, um cenário ruim. O caderno da atenção básica preconiza no mínimo 6. A letra D diz assim, ó, pelo menos 7 consultas. A letra E também diz pelo menos 10 consultas. Então, passou de 6, já está bom. Né? Aí diz assim, ó, com foco no exame de urina e no monitoramento do peso gestacional. Gente, o peso gestacional é importante, ele aumenta gradativamente com o avançar da gestação, pode ser preditivo de problemas como diabetes gestacional, mas a gente não tem só isso no pré-natal. E também, ó, não é só focar no exame de urina. Né? Então, existem outros, como, por exemplo, as sorologias, sorologia para toxoplasma, HIV, sífilis, as hepatites. Então, ó, letra D está um pouquinho complicado da gente sustentar essa alternativa. A letra ainda diz assim, ó, pelo menos 10 consultas com acompanhamento psicológico obrigatório. Gente, no pré-natal de baixo risco, você não tem esses fatores que levam justamente à referência de um profissional especializado, né? Ele vai ser conduzido ali pela equipe da atenção básica. Então, ó, também não sustentaria a letra E. Ficou o quê? A melhor resposta, a letra B, que inclusive é de fato o gabarito da nossa questão, mas a gente faz essa observação, que ó, é recomendado pelo menos 6 consultas de pré-natal, uma com intervalo mensal no primeiro trimestre, 2 com intervalo quinzenal no segundo trimestre e 3 com intervalo mensal a partir do terceiro trimestre, ou seja, a partir de 37 semanas. 38ª, né? O que é que diz a nossa 38ª questão? Diz assim, ó, a saúde do adolescente é uma área prioritária dentro das políticas de saúde pública no Brasil, conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde. Aí diz assim, ó, o programa de saúde na escola é uma das principais estratégias voltadas para esse público, promovendo ações de educação e saúde. Qual das alternativas abaixo não está entre os principais objetivos do PSE para adolescentes? Então, vamos lá, pensar aqui no programa de saúde da escola, no foco nos adolescentes. Letra A, promover a integração entre a saúde e a educação para o desenvolvimento integral dos estudantes. Isso é o objetivo, né? Então, ó, saúde e escola, saúde e educação, integração, alinhamento dessas duas ações, claro que está verdadeiro. Letra B diz assim, ó, realizar campanhas de vacinação e promoção de saúde mental nas escolas. Isso a gente trabalha Setembro Amarelo, com campanhas para prevenção de suicídio, a gente trabalha a questão do bullying, trabalha a vacinação da meningococcus classe WY e também do HPV, né? Então, ó, claro que a letra B também está corretinha. A letra C diz assim, ó, acompanhar o monitoramento e crescimento dos adolescentes. Como é que você faz isso, segundo? Através da antropometria, isso também está verdadeiro. A letra D diz assim, ó, garantir o acesso a consultas especializadas fora do ambiente escolar. Gente, isso não é uma finalidade bem explícita do programa de saúde na escola, né? Então, eu não marcaria a letra D. A letra ainda diz assim, ó, contribuir para a prevenção de doenças e agravos, como a obesidade, doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, isso também está verdadeiro. Então, ó, gabarito, de fato, da nossa 38ª questão é a letra D. Vamos à nossa 39ª, que fala assim, segundo. Ó, o Estatuto da Criança e do Adolescente e as políticas de saúde pública garantem direitos fundamentais à saúde dos adolescentes, né? Com foco em um cuidado integral e humanizado. Entre as estratégias para promover a saúde do adolescente, destacam-se o atendimento às necessidades psicossociais e a promoção de um ambiente saudável. Aí diz assim, qual das seguintes ações não corresponde diretamente às diretrizes de saúde do adolescente no Brasil? Ele começou falando do estatuto, mas aí ele limitou agora as diretrizes de saúde do adolescente do Brasil. Vamos lá, vamos ver aqui o que é que está certo e o que não está. A letra A diz assim, a adoção de práticas educativas que favoreçam a autonomia dos adolescentes no cuidado em sua saúde. Isso está verdadeiro, né? A letra B diz assim, ó, garantia de acesso à contracepção e orientação sobre a saúde sexual e
reprodutiva. Isso também está verdadeiro, né? A letra C diz assim, ó, criação de programas exclusivos de saúde para adolescentes com transtornos alimentares. Gente, você pode até atender, né, essa necessidade de transtornos como bulimia, ou outras coisas, mas você não tem justamente essa necessidade de ter um programa exclusivo para isso. Então, ó, eu não ficaria com a letra C. A letra D ainda diz assim, ó, promoção de atividades que incentivem o engajamento dos adolescentes com hábitos de vida saudável, né, como atividade física, alimentação, a não ingestão de bebidas alcoólicas, abstenção de produtos ilícitos, tóxicos, o cigarro, né? Então você tem uma série, o sexo seguro com uso de preservativos, você tem uma série de atividades, né? Então, ó, verdadeiro. E a letra E diz assim, ó, formação de vínculo entre os adolescentes, famílias e os serviços de saúde por meio do acompanhamento contínuo. Isso também está lá no programa de saúde na escola. Então, claro que a criação de programas exclusivos é você, ó, restringir muito a ação desse programa, né, aos transtornos alimentares. Então, letra C versa como gabarito incorreto dessa nossa 39ª questão. Chegamos à última, né? A última que diz o seguinte, ó, baixar um pouquinho. Em uma comunidade foram registrados casos novos de tuberculose. Caso novo é o que, segundo? Ó, incidência. Aí diz assim, ó, ao longo de um ano. Então, em uma comunidade foi identificado casos novos de tuberculose durante aquele ano. Esses casos somam-se a uma base de pessoas que já possuem a doença. Então, ó, você tem aqui uma base que já possui a doença. A gente está onde? Ó, na prevalência, né? Então, ó, aí diz assim, ó, para atender a disseminação, para entender, né, a disseminação da tuberculose ao longo do tempo, dois indicadores epidemiológicos são frequentemente utilizados, a incidência e a prevalência. Qual das alternativas abaixo melhor define a diferença entre esses dois conceitos? Vamos lá. Ó, incidência, caso novo, prevalência, todos os casos, os novos e os antigos. A incidência, letra A diz assim, se refere ao número de casos, ao número total de casos. Não, não é segundo. Isso aí seria o quê? A prevalência. Então, ó, letra A está falso. Letra B diz assim, ó, a prevalência se refere ao número total de casos, enquanto a incidência se refere ao número de casos novos em um determinado período. Então, ó, claro que a letra B está corretíssima. A letra C ainda diz assim, ó, a incidência e prevalência são sinônimos. Falso, né, gente? A letra D diz assim, ó, a prevalência se refere apenas aos casos de doenças crônicas. Ele não fala sobre isso, né? É do casos novos e casos antigos. Então, isso é prevalência. E a letra ainda diz assim, incidência se refere aos casos fatais. Aí seria o que, segundo? Letalidade, né? Então, ó, letalidade. Então, ó, resposta de fato da nossa 40ª questão é a letra B. Então, gente, passamos um percurso de 25 questões da banca Facet. O cargo é enfermeiro, a prova foi da Prefeitura de Princesa Isabel. Acho que 70% a 80% dessa prova poderia ser resolvida pela lógica dedutiva. Você ia ver ali as alternativas muito absurdas ou incoerentes e você ia achar uma alternativa bem, vamos dizer assim, favorável à sua resposta. A minha surpresa foi cair 2 questões de metodologia científica, aliás, 3 questões de metodologia científica, e a questão de história da enfermagem, que eu confesso que, na minha experiência com a banca Facet, eu não tinha visto ela cobrando história de enfermagem, mas felizmente não era uma questão muito complexa, não. Até mesmo por aproximação, acho que vocês só ficariam em dúvida em Florence e em Ana Nery, mas aí ia se lembrar de Ana Nery, a figura histórica, enfermeira brasileira, né? Então, gabarito lá, letra A, tá certo? Uma prova relativamente boa. Vocês têm que aproveitar para justamente resolver questões, né? É uma das ferramentas para consolidar as informações e também ter a atitude autoavaliativa. O que eu recomendo
é que vocês baixem a prova. Eu mandei a prova aqui para o pessoal do grupo do cursinho exclusivo. Vocês baixem a prova, respondem, faz a correção, depois assiste o vídeo com a correção comentada, né? Então, forte abraço, bons estudos. Eu sou o professor Armar Segundo e esse é o seu preparatório para concursos públicos e também o nosso canal Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. Se inscreve lá, ajuda a gente.